Bom, pessoal, acho que agora a gente pode já dar início, né, com a mesa virtual composta pelas nossas convidadas. Então, para iniciar, eu gostaria de agradecer a presença dos assistentes que já estão online conosco, né? Gostaria de saudar, né, o pessoal aí da nossa querida Guarujá, hoje nessa noite calorosa, né? Imagino que no litoral paulista todo esteja também quente, embora o fator maritimidade consiga amenizar um pouco o tempo. Então, gostaria de saudar todos os colegas advogados do Guarujá também, demais advogados presentes aqui conosco, né? Pessoas interessadas no tema. E gostaria também de saudar o presidente da OAB, dessa subseção do Guarujá, o doutor Marcelo Henrique Garcia, agradecê-lo por esse espaço e agradecer também a presidente da nossa comissão, a Comissão de Propriedade Intelectual, a doutora Soraya Embaçaí de Mello, que oportunizou essa live, que sempre atua com afinco para permitir que possamos trazer conteúdo aqui e disseminar a propriedade intelectual, a propriedade industrial para todos que possam assistir, tanto os colegas advogados como aqueles que também não são, mas se interessam pelo tema, e agradecer a nossa presidente. E com isso, introduzir o tema da nossa live, que é propriedade intelectual e empreendedorismo, como proteger inovações. Para conversar aqui comigo hoje, né, estão a Karina e a Camila. Vou apresentá-las, mas antes acho interessante que eu me apresente também, até porque eu estou com o perfil da OAB Guarujá. Eu sou o Rodrigo Gaspar Laroca, sou advogado de propriedade intelectual, especialista em propriedade intelectual, direito da mídia, entretenimento e moda pela Escola Superior da Advocacia e atuo como advogado, né, no setor contencioso do escritório da Vida do Nascimento Advogados Associados. Aqui comigo tem uma colega de escritório também, a Karina. A Karina é especialista em propriedade intelectual e propriedade industrial pela Universidade Pan-Americana, da Cidade do México, e mestrada em Direito da Propriedade Intelectual pela Franklin Law Peer Center, nos Estados Unidos. É também of Counsel e gestora do Departamento Contencioso do Escritório da Vida do Nascimento Advogados Associados. E a Camila, que está aqui comigo, é a advogada sênior do Demarest Advogados, né, tem uma atuação focada em propriedade intelectual, inovação e tecnologia, e é membro aqui da nossa comissão de propriedade intelectual, assim como membro da ABPI, Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, da ASPI, Associação Paulista da Propriedade Intelectual, e membro da Comissão de Direito da Moda da OAB do Rio de Janeiro. Então sejam muito bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui hoje para essa conversa. E adentrando já ao tema, né, a propriedade intelectual e empreendedorismo, como proteger inovações, eu gostaria de falar que eu gosto já do título do tema, porque tem uma associação aí entre empreendedorismo e inovação. E eu acho essa associação bastante oportuna, porque, em alguma medida, empreender é inovar, seja do ponto de vista tecnológico ou não. Porque a partir do momento em que se inicia o empreendimento, normalmente se tem uma constituição de uma nova sociedade empresária. Portanto, há uma inovação aí. Além disso, há o ingresso de um novo player no mercado. Esse player vai alterar o cenário concorrencial existente anteriormente. Portanto, há uma inovação no cenário da concorrência também. Então, é seguro dizer que empreendimento e inovação são coisas que são umbilicalmente ligadas, de modo que é até difícil dizer o que vem primeiro, aquele que inova ou aquele que empreende. Há uma simbiose entre essas duas coisas, né? E para além disso, por diversas vezes, advém dessa inovação e do empreendedorismo a criação de novos sinais que vão identificar produtos no mercado e produtos esses que podem ser dotados de uma tecnologia inovadora. Então, nós temos aí inovação tecnológica também. E é aquilo que muitas vezes nós concebemos como inovação em um sentido um pouco mais estrito.
E talvez seja o tema da nossa conversa aqui, ou pelo menos o tema majoritário da nossa conversa, essa inovação em sentido mais estrito. E naturalmente, o empresário que inova, né, nesses termos, ele busca um cenário favorável a fomentar essa inovação, a buscar parcerias que valorizam o seu ativo e também possibilitam o desenvolvimento de novas tecnologias com o menor custo e, além disso, uma proteção para que ele não esteja num cenário de desvantagem concorrencial frente a terceiros mal intencionados que querem usurpar essa inovação, né? Muitas vezes atuando com preços mais agressivos, de modo a desviar a clientela ou algo do tipo. Então, existe uma importância para o empresário, né, do ponto de vista do empresário que inova, em proteger a propriedade intelectual advinda dessa inovação. Daí já decorre a minha primeira provocação aqui, que é esse empresário, quando ele adentra no mercado e decide, então, desenvolver com a sua equipe ali de pesquisa e desenvolvimento uma nova tecnologia, contribuir com o avanço tecnológico e, evidentemente, explorar economicamente isso. Qual é o cenário que ele encontra? Qual é a abertura que ele tem para firmar, né, parcerias para o desenvolvimento dessa tecnologia? Quais as preocupações que ele tem que ter no firmamento dessas parcerias e como agregar valor a esse ativo intangível que ele tem, que é uma eventual propriedade intelectual advinda dessa inovação por ele desenvolvida? Posso me arriscar, então, nessa primeira, Rodrigo, comentar? É, eu Fique à acho, vontade. eu acho até que vale a pena a gente primeiro trazer um panorama assim do conceito de inovação, né? Que a gente pode tentar dividir entre inovação aberta e fechada e trazer um pouco como, na verdade, o ato de empreender está associado às duas, obviamente, mas o que a gente tem visto mais hoje em dia dentro do conceito de inovação aberta, que eu acho que é um pouco, vai mais, casa mais com a sua fala introdutória. Mas quando a gente fala de inovação fechada, a gente está pensando muito o que as empresas até então vinham fazendo durante muitos anos, né, muitas décadas, de ter um departamento interno e desenvolver ali dentro todas as tecnologias, enfim, tudo que elas de alguma forma iam gerar e oferecer para o seu negócio, independentemente do nicho. Então, você tinha uma equipe estruturada para isso e, de fato, você consegue com isso criar um know-how muito importante, né? Porque é todo mundo pensando naquele modelo de negócio e trabalhando dentro daquela perspectiva. Só que a gente começou a perceber uma tendência muito grande, uma necessidade de você ampliar essa visão e às vezes trazer uma visão de alguém de fora. Seja porque esse terceiro ele tem uma atividade complementar, ele pode ser um cliente até, ele pode ser um fornecedor, ele pode ser às vezes até um concorrente, enfim, é uma startup, uma empresa jovem, né, que está surgindo no mercado, que está focada naquele tipo de solução, ou até as universidades, mas enfim, você vê uma oportunidade de um terceiro que está de fora do seu ambiente, de alguma forma agregar conhecimento e juntos vocês chegarem a um produto, a uma tecnologia, a uma solução nova que possa agregar ou só para a empresa que a gente está falando, né, como se fosse a empresa A, ou para ambas as partes. Então, assim, isso é uma coisa a ser combinada, obviamente. Então, acho que quando a gente fala, então, na inovação aberta, que tem esse formato, ela traz essa vantagem, porque você tem a oportunidade de experimentar conhecimento que não é necessariamente inicial da sua área, né, que é oriundo dela, mas você consegue, às vezes, ter uma curva de aprendizado, desenvolver um melhoramento e, a partir disso, ampliar o seu alcance. E aí, dentro dessa perspectiva, então, acho que o empresário, de um modo geral, quando ele quer ir fundo, né, dentro do universo da inovação aberta, ele tem que decidir, na verdade, com quem que ele quer, com quem ele precisa se apoiar e fazer parceria. Então, se vai ser com um player de igual para igual, que está no mesmo mais ou menos patamar dele em termos de crescimento, de robustez, ou se é uma universidade, né? Que hoje em dia a gente tem universidades com uns nichos maravilhosos, super preparados para isso, ou se a gente vai pensar numa parceria
com um player até maior, que isso às vezes também acontece, startup. Enfim, é você encontrar aonde que está o perfil do seu parceiro ideal, o que, que ele precisa ter, né? E a partir disso começam as tratativas. E aí, dentro desse contexto, a gente tem essas oportunidades de parceria, óbvio, mas a gente tem os cuidados iniciais para se tomar. Porque muitas vezes, quando é um ambiente que tende a ser mais informal, e aí, principalmente quando a gente fala de startup, é tudo muito rápido, acontece de uma forma muito intensa, muito acelerada. E aí a gente, às vezes, vê os empresários até com consciência de iniciar o processo com um acordo de confidencialidade, né, um NDA, mas depois disso o assunto não evolui, e o projeto evoluiu. E aí regras básicas do jogo não foram combinadas, assim, que a gente vai ver mais para frente. Mas eu acho que esse é o ponto assim principal da gente pensar dentro desse ecossistema de inovação e que faz parte disso. E a propriedade intelectual ela acaba que está super dentro do centro dessa discussão toda, porque se a gente está falando do desenvolvimento ainda mais em parceria com alguém de uma tecnologia nova, a gente tem que pensar nas regras do jogo no sentido de eu vou estar entrando com alguma propriedade intelectual minha de origem, né? Eu vou estar contribuindo com alguma coisa nesse sentido. Então eu tenho que ter um licenciamento. Ah, se a gente chegar num resultado final de quem é essa propriedade intelectual, né? Ela vai ser protegida, não vai? Tem alguma questão relacionada à publicidade ou não? Como é que fica a regra de confidencialidade dentro disso? Ou não? Tenho a discricionalidade talvez de não querer proteger. Então, tem alguns aspectos nesse sentido que são importantes. Tem um cronograma de trabalho muito bem definido, as obrigações de cada parte, o que é o dever de cada um, o que não é. Pensar também em termos de gestão de conflito, né? Ou até tipo de tomadas de decisões dentro do ambiente da inovação. Então, assim, tá o projeto rolando, e aí se a gente tem que tomar uma decisão que as partes não estão convergindo no primeiro momento, como é que faz? A gente tem um comitê para discutir, tem regras. Então é aquele famoso combinado não sai caro. É exatamente isso. E como a gente está falando de projetos, na maioria das vezes, que tem um ritmo muito acelerado, o quão mais a gente conseguir antecipar essas questões e ter um plano de estratégia desenhado, melhor. É claro que você consegue, muitas vezes, startar um projeto sem as regras definidas, você vai para um segundo momento, mas sempre é bom ter na cabeça que, apesar disso ser possível, você de ter uma maior exposição, uma sensibilidade e às vezes até uma perda de oportunidade de direito. Porque a gente sabe, por exemplo, em tecnologias que são patenteáveis, dependendo do tempo que você demorar para proteger e já tiver começado o uso, existe toda uma questão também de proteção, por aí vai. Então, eu acho que esse é o ambiente assim que o empresário que quer entrar no mundo da inovação, ele se encontra na hora que ele resolve apostar nesse caminho, nessa vertente, mas que é muito favorável. A gente tem hoje em dia, inclusive, alguns incentivos, sejam legais, na esfera fiscal, ou até mesmo no próprio INPI, enfim, que dão essa abertura, taxas diferenciadas, etc. Mas a gente tem antes todo esse dever de casa para pensar. Inclusive, quando a gente fala também de prova conceito, né, a POC, que a gente também já tem uma antecipação aí de uma série de coisas de tecnologia, então a gente tem que pensar também como a gente vai estar protegendo, como que a gente vai estar desenhando e estruturando bem essa cadeia e ainda mais conhecendo bem quem é o nosso parceiro. Então, entendendo como é que é o posicionamento dele de mercado, se a gente consegue perceber outras parcerias que deram sucesso, o que deu errado, enfim, tudo que a gente conseguir se alimentar para ter tipo uma boa fundamentação para as nossas estratégias, eu acho que é o pano de fundo. Não basta só querer acontecer, tem que entender muito bem para poder evitar riscos. Perfeito, perfeito. Acho que da fala ficou bastante claro que nesse ambiente de inovação aberta, há em regra um processo muito dinâmico, muito rápido, né? E há que se ter algum cuidado, até por uma visão superficial, acaba que a advocacia ou cuidados jurídicos é tido como algo burocrático, né? E que não são buscados logo de início. Mas me parece que o desenvolvimento de um novo negócio, o desenvolvimento de uma tecnologia e especificamente nessa fase ainda negocial, não há, em regra, um título registral constituído, a não ser que um player tenha ingressado com uma propriedade intelectual já consolidada antes. Mas se não for esse o caso, não há um título constituído. Me parece que o regramento
né, tanto para determinar a parte de cada um, né, no desenvolvimento, quanto os frutos desse desenvolvimento e posteriormente a titularidade, ela acaba ficando muito refém de uma autorregulação, né, das partes estabelecerem regras, né, contratos que são leis entre as partes, de modo a disciplinar qual é o quadro jurídico em que se desenvolverá essa parceria. Então, a princípio, já me parece que há uma valência muito grande dos contratos nesse caso. E então, ingressando nessa seara, você mencionou algumas estipulações, como acordos de confidencialidades, né, os NDAs, mas quais contratos são importantes, é claro, de maneira mais geral, para que o empresário tenha em mente quando ele vai desenvolver uma tecnologia num cenário de inovação aberta, né? Você mencionou esses NDAs, mas poderia também ter acordos, né, quanto à futura titularidade da inovação, a futura responsabilidade quanto à produção de um produto inovador, né, a colocação desse produto no mercado, a titularidade sobre, né, a eventual patente que advenha disso, ou eventual marca que vá identificar esse produto, de qual player vai ser, e além disso, eventual estipulação quanto a acordo de não concorrência entre esses parceiros quando a parceria terminar, ou seja, quais os contratos e quais as questões principais e mais gerais o empresário tem que ter em mente quando ele vai operar em um cenário de inovação aberta. Tá. Eu acho que também, se você me permitir, vou complementar aqui, que eu acho que Claro. está em linha com a minha primeira resposta. Eu acho que com relação à questão, tipo, das regras, né, da parte regulatória, de fato, isso também depende bastante com quem você está contratando. Então, sempre que a gente está numa parceria em que do outro lado da mesa está um ente público, por exemplo, né? Ou seja uma universidade pública, ou seja uma empresa estatal, enfim, a gente tem regras, inclusive, específicas, né? Tipo, com relação a algumas coisas que precisam ser seguidas. Então, isso é um primeiro ponto de atenção que tem que ser tomado, e algumas coisas, inclusive, não vão ter muito espaço para negociação. Mas outras tantas, sim. Mas assim, eu acho que é um ponto importante de se ter na mente quando tá diante desse tipo de dinâmica. Fora isso, eu acho que mais até do que qual é o tipo de contrato, o nome dele e tudo mais, eu acho que são mais os termos e condições que estão presentes ali. Então, assim, é um contrato de parceria. E aí, a partir disso, o que a gente precisa ter, independentemente do ser um nome mais bonito, ser inglês, português e os penduricários que venham sobre ele, é a essência, né, do que está regendo aquele objeto contratual. E muitas vezes a gente pode ter esse início via a prova de conceito, né? Em que ela já antecipa uma série de questões, já tem essa questão do cronograma, etc. Mas uma vez que ela seja validada, que a gente tenha que seguir, a gente tem que de fato formalizar através de um contrato de parceria. Então, assim, a gente tem que pensar, tipo, nessa dinâmica. Ou não vai ter POC, vai direto para o contrato e por aí vai. Porque realmente a proteção em si, dificilmente a gente vai ter antes do projeto, porque o intuito do projeto é justamente o colaborar, é o criar juntos, né? É a cocriação. O que cada um tem antes é a propriedade intelectual de origem de cada um, em que ela pode ou não ser licenciada, ela pode de alguma forma alcançar ou não, várias vezes sim, porque eu vou entrar, né, de alguma forma com a minha API de origem para contribuir, você vai entrar com a sua, e juntos a gente vai formar, né, uma propriedade intelectual que seja derivada disso, e obviamente vão ter que ter recortes em limites de atuação. Então, por exemplo, as duas partes podem usar a propriedade intelectual uma de cada lado, desde que no limite da propriedade intelectual gerada, algo desse sentido. Então, se for usar ela separada, já seria uma violação. Se são detalhes técnicos que, assim, às vezes falando de uma forma abstrata parece mais claro, mas assim, na prática pode ser uma coisa que fique mais complicada, porque são às vezes, né, detalhes, né, são nuances assim que fazem você estar numa situação de infração ou não de um direito de propriedade intelectual. Então, por isso que esses contratos eles trazerem cláusulas muito bem definidas sobre o escopo do projeto, o que se pretende desenvolver, qual é o cronograma, quais são as obrigações, quem é a titularidade do que, o que esperar, eu acho que isso antecipa uma série de problemas. E o NDA, de fato, como eu falei antes, ele é uma primeira etapa, porque ele, de fato,
quando a gente está começando a negociar, ele já antecipa que, olha, tudo que a gente está combinando aqui é confidencial. Então, a gente evita o vazamento dessas informações, evita esse extrapolar, né, de atos de uma parte ou de outra. E aí, dentro até dessa questão da proteção, você comentou, Rodrigo, que a questão dos segredos de negócio, né, também. Eu acho que isso é um ponto importante. Porque muitas vezes pode ser assim, que a gente opte lá na frente por não proteger. E tem a questão do segredo de negócio, que ele pode estar amarrado dentro do contrato de uma forma explicando assim mais ou menos o conceito e trazendo. E pode ser uma tecnologia que seja patenteável ou não, pode ser uma opção do titular. Mas assim, eu acho que o ponto principal que o empresário tem que ter quando a gente fala de segredo de negócio, que é mais do que uma palavra bonita, né, e que parece ser uma coisa importante, é você de fato tratar aquilo como um segredo. Então não adianta ser o coração do negócio, né, do que você tá indo contribuir na parceria ou que você gerou na parceria ser um segredo de negócio, se todo mundo da empresa tem acesso, se passa de mão em mão, se a cada conversa que você vai ter com um investidor ou com um parceiro, todo mundo opina e todo mundo coloca na mesa, tá em slide, não adianta. Então, o segredo de negócio ele tem que, de fato, ser tratado como segredo de negócio. Aí a gente tem várias ferramentas para tentar fazer isso, seja fasear etapas e processos, e cada membro tem acesso a A, B, C ou D, seja através de tecnologia, enfim. A gente tem algumas ferramentas para tentar, de fato, fazer valer essa confidencialidade, esse sigilo sobre essa informação que é valiosa para o negócio. Mas eu acho que isso tem que ser preservado desde o D0. E, novamente, não é nem só o resultado final. São todas as discussões, as conversas iniciais, a própria de dados e informações que são relevantes para aquele projeto. Porque, muitas vezes, o que uma parte vai colaborar nisso tudo não é nem com o desenvolvimento tecnológico. Vai ser com o know-how que ela tem dentro daquele mercado. Então, ela tem uma série de informações, de métricas, de acesso que a outra parte não tem. E que sem aquelas informações iniciais, você não consegue chegar a uma solução que efetivamente seja boa o suficiente para fazer alguma coisa rodar ou acontecer. Então, é muito importante a gente ter isso detalhado, assim, e ter muito claro na cabeça de que as coisas precisam ser tratadas com seriedade, com formalidade dentro do possível. Eu sei que um ambiente de startup é super informal, existe até. Sempre, o jurídico sempre é o chato da história. Sempre, né? Seja com marketing ou seja com o pessoal da tecnologia, é sempre quem, de alguma forma, embarrera e tenta trazer questões chatas. Mas a verdade é que é exatamente isso. Então, assim, se a gente também está desenvolvendo, por exemplo, uma tecnologia que seja uma plataforma, um software, a gente também tem peculiaridades em relação a isso. Então, acho que vale a pena sempre ter como mantra a questão tipo da confidencialidade, do manter em sigilo e de ter a regra do jogo definida. Perfeito, perfeito. Acho que ficou muito clara a importância da disciplina contratual da matéria, né? E assim, né? Até porque nessa fase negocial, desde aí já há um ativo que tem valor intrínseco Sim. e vai agregando valor a cada fase de negociação, a cada rodada de investimento que existe. Então, é importante para o empresário preservar isso, porque é um patrimônio da empresa ou das empresas que estão ali colaborando, né? E eventual defasagem na disciplina contratual pode culminar na dilapidação desse direito. E a dilapidação desse direito se traduz numa defasagem patrimonial também. Então, há um interesse, tanto do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, quanto do ponto de vista financeiro, nessa disciplina mais rigorosa, mais a miúde da matéria. Então, muito embora o jurídico possa ser o chato, há um resultado que ele é bastante palpável e, para dizer em outras palavras, até financeiro. Assim, passada essa fase negocial, por muitas vezes a gente tem como resultado uma propriedade intelectual nova ou até uma disciplina daquilo que já existia, né? Por quê? Porque vai surgir no mercado um novo produto, esse produto pode conter uma tecnologia inovadora, o próprio produto pode ser uma invenção ou produzido a partir de um processo inovador, né? E esse produto pode ser lançado ao mercado sob um sinal que vai identificar esse produto e diferenciá-lo dos demais concorrentes, né? Além disso, pode apresentar uma configuração visual, né, com linhas configurativas e ornamentais originais,
que vão identificar a parte do design do produto, ou mesmo o serviço que vai comercializar pode ter um conjunto imagem, né, uma identidade visual que seja bastante distintiva e que chama o público consumidor a consumir aquele produto e identificar a origem justamente por conta dessa identidade visual. E aí, em cada um desses aspectos, me parece que existe um instituto diferente de propriedade intelectual, um ativo intangível que vai ser disciplinado e pode, inclusive, vir a ser protegido pela via registral. Então, eu gostaria de saber de vocês como que o empresário pode, né, munido de tudo isso que ele tem ao ingressar no mercado, identificar cada um desses institutos de propriedade intelectual, não só industrial, mas propriedade intelectual como um todo, como ele pode identificar e como pode proteger pela via registral, se é que é necessário proteger e como fazer isso. Tá bom, eu vou responder essa pergunta. E antes que nada, desculpe minha voz, que estou com uma gripe um pouquinho chatinha, que comecei há 2 dias atrás. Eu gostaria de fazer um esclarecimento, Rodrigo. Não sou gestora da área contenciosa, sou gestora da área de marcas internacionais. Então, sou dentro do Então, foi escritório. um deslize na apresentação. Sim, No senão contencioso sou eu. Ana Paula vai me matar. Tá, bom, no contexto de empreendedorismo e de inovação, na minha opinião, acredito que existem, né, vários direitos de propriedade industrial que estão muito relacionados, né, com este tema, ou envolvidos, né? E você já mais ou menos comentou exatamente nesse momento que fez a introdutória, que seria, obviamente, começamos com marcas, né, que todo mundo sabe, né, o sinal distintivo que vai ajudar exatamente ao empresário a distinguir, identificar o produto, o serviço de um do outro, né, e evitar confusão no mercado, né? Existe, obviamente, o tema de patentes, que pode ser de produto ou, no caso, de algum processo, assim como também de um modelo de utilidade, né? Aquela melhoria que é relacionada a um produto. Os desenhos industriais, exatamente, que são esses aspectos ornamentais que vão dar um caráter visível novo, diferente, né? Em relação a um produto já existente, aliás, novo, que vai dar esse olhar visual diferente, distintivo. Assim como também temos, né, em particular, além dos direitos industriais, a gente pode também considerar que está muito relacionado o que seria o programa de cômputo, né, o software, né, que está muito relacionado com o tema de empreendedorismo, inovação. E aqui é interessante, né, sempre é importante mencionar, né, que a diferença do que acontece com os direitos de propriedade industrial, que precisa de uma proteção, né, perante a autarquia, nesse caso o NPI, no caso específico do direito intelectual de programas de cômputo, ele não precisa desse registro, né, para ter essa proteção, mas existe a possibilidade de proteger, né, via o registro perante o NPI. Então, tem essa questão interessante, né, de que, por um lado, tem a proteção conforme aos direitos autorais, né, que ela não depende do registro, mas é, sim, recomendável também, né, ter essa proteção por parte do empresário, do inovador, de buscar essa proteção do software através do NPI. Então, eu acredito que esses direitos de propriedade industrial e de intelectual, falando específico do que seria do programa de cômputo, estão muito relacionados com o tema de empreendedorismo e inovação. E, obviamente, um tema que já foi colocado aqui, o tema dos segredos comerciais e industriais. Obviamente, como bem a Camila já colocou, é importantíssimo que o empresário, né, ele tome em consideração que aquelas informações que são importantíssimas, que precisa manter, né, precisa manter esse sigilo em relação a essas informações, exatamente porque ele vai dar essas informações, esse benefício econômico em relação ao concorrente, né? Então, acredito que sejam esses
os direitos de propriedade intelectual e industrial que estão mais relacionados com este tema em específico, né? Obviamente, a gente sabe que existem outros mais, que podem estar relacionados intimamente no momento da inovação, no momento da criação, né? Seja, por exemplo, a utilização de conhecimentos tradicionais, né? Que o inovador precisa também saber se está utilizando ou não, se está utilizando algum recurso genético, se ele precisa de obter uma autorização prévia, de consentimento prévio daquela comunidade indígena, né? Utilizando algum patrimônio genético. Então, é importante também que o empresário, além desses contratos relacionados meramente com a utilização das informações confidenciais em relação à criação, é ver exatamente que no momento criativo, né, ele não viole, né, nenhum direito de outros, né, no momento da criação. Então, é muito importante também ter em consideração este aspecto. Acho que, como tema complementar dos comentários da Camila, eu acho oportuno mencionar, mas acredito que esses seriam os direitos mais relacionados neste momento de inovação e criação. Perfeito. Perfeito. Inclusive, fica bastante claro aqui uma diferença na dinâmica daqueles direitos de propriedade intelectual em sentido estrito, né, os direitos autorais, cuja a Constituição não depende do registro, o registro é meramente declaratório, como é o caso do software, que é protegido pela dinâmica dos direitos autorais, frente dos direitos de propriedade industrial, como as marcas, patentes, desenhos industriais, que dependem do registro para serem constituídos. Muito embora que, só fazendo um comentário e linkando com a questão das parcerias comerciais estabelecidas no cenário de inovação aberta, muitas vezes o registro do software perante o INPI constitui um título que traz segurança à parte com quem você está negociando de que aquele software foi criado por si e há ali um registro, pelo menos, de quando foi criado, de modo a garantir uma certa anterioridade e uma segurança, então, que possivelmente não haverá um acionamento em virtude de infração decorrente do uso daquele software. Isso pode até agregar valor, aumentar o valor incidente sobre esse software no momento do licenciamento. Então, apesar dessa dinâmica que é meramente declaratória de direitos, o título pode ser importante do ponto de vista negocial e financeiro. Mas eu posso pegar um gancho numa coisa que você falou, Rodrigo, que eu acho que Mas eu acho que você falou uma questão aqui que é super importante, que quando mesmo quando os direitos não são obrigatoriamente, né, você precisa de uma proteção, traz uma segurança muitas vezes para outra parte, e também é importante pensar que isso também pode trazer uma segurança maior quando a gente pensa em investidor. Então, muitas vezes as startups estão passando por rodadas de investimento, não quer dizer, né, que alguém vai deixar de investir na empresa porque ela não tenha o título A, B, C ou D, ainda mais quando ele não é uma medida obrigatória, mas isso facilita muito dentro de um processo de auditoria, né? Quando a empresa está checando os ativos, vendo se de fato o que a empresa tem é ou não é, até facilita em vários aspectos. Do software, é claro que o que a gente está protegendo é o código-fonte só, e a gente sabe que ele está passível de alteração, atualização o tempo inteiro, mas isso traz muitas vezes um conforto. A gente tem que sempre lembrar que quem está do outro lado, negociando, muitas vezes não é a parte técnica. São ou advogados, ou são, tipo, pessoas com uma formação mais relacionada à parte de investimento, entendeu? Então, isso também é um ponto. Mas, desculpa, não queria roubar a fala. Era só para fazer um dois enquanto estava fora. Continua, Rodrigo, para a Karina poder falar também. Mas perfeito, foi um insight bastante alinhado com aquilo que a gente vinha falando, né? Da importância do registro para a segurança da outra parte, para agregar valor ao software. Nesse caso, né, até no momento do licenciamento dele. Então, foi muito oportuna a fala, eu agradeço. E aí, partindo, então, para os direitos de propriedade industrial, propriamente ditos, que esse aí, para a Constituição, dependem do registro, né? E aí, eu gostaria de saber, e normalmente é o que o empresário quer saber, o porquê eu vou registrar isso aqui, né? Do ponto de vista prático, né, uma invenção, ela já existe. A marca, ela já existe. O que não existe é a proteção pela via registral.
que não existe é o direito da de exclusividade. Então, qual a extensão dessa proteção decorrente de registros para ativo de propriedade industrial? Qual a importância de perseguir esses registros? E mais ainda, né, qual o momento ideal, ou pelo menos o que o empresário tem que considerar para identificar o momento ideal para buscar essa Tá. proteção? Então, eu vou aproveitar essa pergunta aqui para comentar. Obviamente, assim, às vezes os empresários consideram, né, que fazer a proteção, ela implica, né, significa uma despesa, né, que talvez não seja necessária, e vê como uma despesa que fala, mas realmente é relevante, né? E, obviamente, o olhar tem que ser diferente, né? A proteção de um direito industrial, ela traz esse cunho econômico em benefício do que seria do titular. Então, além de dar a possibilidade de proteção para ser o titular exclusivo, né, daquilo que foi criado, seja patente, seja marca, desenho industrial, etc., esse título, esse registro, ele vai conceder essa exclusividade, não somente para falar, bom, eu sou o dono, mas isso vai implicar em um benefício econômico, né, para poder, como já comentou aqui a Camila, inclusive, poder fazer negócios com outros, poder demonstrar exatamente essa titularidade que vai implicar exatamente no benefício de obter o pagamento de royalties, né, no momento de fazer transferência de tecnologia, de poder economizar aquilo, né, que é fruto do que seria da inovação, fruto do que seria do tempo em que fez toda essa pesquisa, enfim, até uma coisa muito simples como a criação de uma marca, né? Porque tudo bem, a gente fala muito de patentes, tudo mais, mas inclusive só de pensar uma marca que seja realmente distintiva, né, que não seja totalmente evocativa, descritiva, né, que realmente não tenha, né, um punch, vamos falar assim, né? Tudo isso ele vai, o empresário, né, tem que considerar isso, né, no momento, né, de fazer a proteção dos ativos, né? Que é isso, a empresa não somente é um móvel, né, sino é principalmente o ativo e principal seria exatamente os direitos da propriedade industrial. E através da proteção, ele vai garantir exatamente esse reconhecimento por parte do Estado de que ele é titular. Portanto, ele tem esse direito exclusivo, esse monopólio para fazer essa exploração por determinado tempo que o próprio a própria lei estabelece e, consequentemente, evitar que outros, né, utilizem de forma não autorizada aquilo que foi criado e que ele detém esse direito exclusivo, né? Então, a proteção da propriedade industrial, ela tem esse benefício, é crucial, tanto para o reconhecimento desse direito, que ele vai trazer exatamente a possibilidade da inovação novamente, porque você tem, né, um recurso que você vai obter através dessa exploração e eventualmente é como um círculo vicioso, um círculo, né? Aí você vai poder também inovar exatamente porque você tem o aspecto econômico, que isso vai ter também um desenvolvimento econômico no país. Então é uma cadeia, né? A proteção implica exatamente esse benefício que vai ajudar, inclusive, ao benefício econômico do país, né? E, obviamente, aqui o tema de que momento importante de proteção. E aqui é interessante a plática que a Camila estava comentando, né? Que de todos os empresários vão ter essa possibilidade de ter parcerias, né, com outros. Talvez vai ser um empresário pequeno, em que momento eu vou começar? E aqui, por exemplo, já quando uma empresa, um empresário está dentro já com contratos em que, obviamente, já estava comentando, né, um cronograma específico, inclusive no próprio contrato. Talvez no próprio contrato já se estabeleça exatamente quais são os momentos oportunos de fazer uma proteção, talvez isso não seja colocado no contrato, mas acredito que esse pensar de quando vou me proteger, eu acho que o empresário tem que considerar que
diferente o momento em que vai solicitar uma proteção de uma marca que uma patente, um desenho industrial. E isso é importante também considerar, né? Porque às vezes acontece bastante, né, que o empresário começa a ir a férias, começa a falar do artigo daquele produto que está criando, e aí se esquece da parte de proteção. Não, mas peraí, ainda estou nessa fase, né, de tentar obter um parceiro comercial, ainda para poder explorar o produto, enfim. E é aí o importantíssimo falar, o momento oportuno é no momento em que já está, né, a invenção já está criada, no momento em que você já fez todo o estudo de viabilidade, de proteção do que seria da patente, ou no momento em que você também já fez o estudo de viabilidade do que seria o registro de uma marca, e assim. Então, o momento oportuno é já, quando é criado, né? E a gente tem que lembrar de que temos, né, o princípio de, quem deposita primeiro, né, entende-se como dono, né? Obviamente tem regras específicas, exceções, mas o empresário tem que sempre ir um passo na frente, no momento da proteção, e não esperar, né? Porque quantas vezes a gente vê empresários que começam a tentar desenvolver um mercado com um produto em específico, ele não se protege, ele deixa pensando que não precisa realmente, e depois encontra que um outro registrou ou a marca ou está utilizando já, inclusive imediatamente deposita a marca. Então, assim, eu posso falar, na minha opinião, obviamente, que entre mais rápido seja possível que o empresário se proteja, solicite exatamente a proteção do que seria do registro, principalmente em direitos industriais, no que refere-se a direitos de propriedade industrial, eu acho que é essencial, né? E, obviamente, né, no caso, inclusive, para a proteção vamos falar assim, de direitos autorais e demais, vale também a pena, né? Porque independentemente de que a lei, né, como a gente estávamos comentando nessas reuniões anteriores, né, pré a este webinar, independentemente de que a lei, né, fale, bom, realmente não precisa de um registro para reconhecer a titularidade sobre uma obra autoral, como a Camila comentou também, né? Que estávamos comentando, não é a mesma coisa chegar com um empresário, fazer um business, tendo um certificado, um título que demonstre que ele é titular, do que não ter nada, né? E também, no caso, para evitar, por exemplo, atos de concorrência desleal ou violação de algum direito, é muito mais fácil para até olhar do que seria do juiz. Bom, ok, quando que foi publicada pela primeira vez a divulgação de tua obra, né? Então, assim, sempre existe esse tema de subjetivo, de interpretação, então não adianta, às vezes é muito mais fácil, né, provar com aquilo que já está um direito concedido, um título, enfim. Então, na minha opinião, seria um momento oportuno e um momento em que já está tudo feito, encaminhado, no sentido de saber se fez a pesquisa, se considera que é patenteável, se considera que é registrável. Então, vamos na frente, né? Não esperar eu vou esperar a ter um benefício econômico, poder ter, por exemplo, uma ganância sobre esse produto, a ter um parceiro comercial para poder me proteger, né? Então, tem que ir sempre pensar antes, né? No momento da proteção, antes de sair no mercado, né? Obviamente, essa seria a sugestão inicial, por falar assim. Perfeito. E esse timing acaba sendo importante também, até como requisito para a constituição do próprio direito em alguns casos, né? Falando, por exemplo, das patentes, há apenas um período de graça ali de exploração, mas que se passar, o próprio empresário, ao ter divulgado, colocado no mercado aquele produto anteriormente ao depósito do pedido de patente, matou a novidade. E não havendo novidade, não há um dos requisitos de patenteabilidade, portanto, ele não vai ter o direito concedido. Então, é muito importante que o empresário também tenha essa visão de não posso esperar para que alguém esteja interferindo no meu direito para que eu busque a proteção, porque muitas vezes essa proteção pode não mais ser possível nesse momento, e eu acho que o caso das patentes é bastante didático no que se refere a isso. Eu vou esperar esse produto ter algum sucesso mercadológico, vou esperar que esse produto seja reproduzido, então, para agir contra
o infrator, vou depositar a patente, ou para conseguir licenciar, agora sim vou depositar. Mas muitas vezes, né, já está o produto divulgado há mais de 6 meses, ele está no estado da arte, né, no estado da técnica, e não é mais passível de patenteabilidade. Por quê? Porque não tem novidade. Então, em alguns direitos, a questão do timing, ele influencia a própria admissibilidade, né? O próprio requisito de constituição desse direito. Então, é importante sempre ter isso em mente. E aí, eu queria fazer uma provocação aqui, porque logo no início da sua fala, você falou que muitas vezes uma preocupação inicial do empresário é por que eu vou ter essa despesa? E de fato, é uma das questões que incomodam nessa dinâmica de proteção à propriedade industrial, mas eu acho que tem uma outra que é bastante relevante e aplicável mais no caso de patentes, que é a questão da publicidade. Por quê? Porque, bom, os atos administrativos, como a gente bem sabe, são regidos pelo princípio da publicidade. E o INPI, como autarquia que integra os quadros da administração pública, e sendo ele o responsável pela concessão de patentes, essa concessão se dá por meio de um administrativo. Ato administrativo que naturalmente submete ao princípio da publicidade. E me parece até justa essa dinâmica, porque não seria concebível conceder um título de propriedade exclusiva, com efeitos erga omnes, contra todos, sem que todos tenham acesso a essa informação. Então, não obstante um período de sigilo inicial de um pedido de patente, ali dos 18 meses previstos na LPI, invariavelmente, esse pedido de patente vai ser publicado e terceiros terão acesso. E é nesse ponto que alguns empresários têm receio de que a inovação que ele desenvolveu e pretende começar a explorar vai ser divulgada. E que terceiros, então, podem ter acesso a isso e, se estiverem mal intencionados, vão usar como subsídio para incorporar aquelas características inventivas em um produto concorrente que muitas vezes vai ser lançado ali ao mercado com um valor menor, justamente para obter uma vantagem concorrencial, colocando então o depositante em uma posição de desvantagem, em uma posição em que há uma infração ao direito, né? Aliás, há uma expectativa de direito, porque estamos falando numa fase em que há um pedido de patente e não uma patente concedida, e um cenário de desvio de clientela. Tudo bem que a gente bem sabe que, concedida essa patente, o titular pode acionar esse eventual terceiro infrator judicialmente para então perceber as perdas e danos decorrentes da infração, inclusive com efeitos retroativos à data da concessão. Ou seja, quando ainda era pedido, há o direito de percepção das perdas e danos. No entanto, na prática, muitas vezes há um cenário de ganhar, mas não levar, porque esse infrator eventualmente dilapidou o patrimônio, né? Já houve uma dissolução dessa empresa até de forma irregular e há uma série de imbróglios para conseguir rastrear, né, os sucessores da responsabilidade desse infrator e conseguir perceber esses direitos. Por isso, alguns empresários entendem que não é interessante depositar um pedido de patente, porque necessariamente haverá a divulgação daquela invenção, né? E para ele não é interessante a divulgação disso. Ele prefere então manter como segredo de negócio, um segredo comercial. Não vou depositar como patente, vou manter as 7 chaves. E aí, inclusive, a Camila chegou a pincelar esse ponto quanto à possibilidade de constituição de um segredo de negócio. Eu gostaria de saber agora, um pouquinho mais a miúde, qual a proteção advinda de um segredo de negócio, né? Quais as vantagens de um segredo de negócio e nessa interface patente versus segredo de negócio. Qual quais são os prós e os contras de cada um? Como o empresário vai decidir por como ele quer disciplinar aquela invenção? Quer que eu fale, Karina, ou você quer falar?
Eu acho que Pode vale a falar. pena. Sim, não. Comenta, porque eu acho que está relacionado com aquilo que você já tinha comentado no início, né? Eu Tá, acho que vale a pena. Qualquer coisa eu complemento, na minha opinião, tá alguma. bom. Tá bom. Eu na verdade, eu tendo a apostar mais, Rodrigo, de que é uma decisão comercial, assim, que ela precisa ser tomada entre as partes e o mais importante disso é a clareza sobre, de fato, os efeitos. A patente, ela, exatamente o que você falou e que a Karina trouxe, ela vai te trazer o título, né, certo? A carta patente, ela vai servir como um certificado, um documento de que você, de fato, tem aquela exclusividade. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma limitação temporal, né? Então, existe isso, existe também, inclusive, os custos do NPI para manutenção da patente. Mas eu acho que o que deveria, o que é o ponto que é a questão da limitação temporal. Dependendo do nicho que o cliente esteja, de fato, assim, a questão temporal ela nem vai ser tão problemática, porque é uma tecnologia que é sempre superada numa velocidade muito intensa, então com aquilo não vai ser realmente um ponto negativo. Mas, ao mesmo tempo, o segredo de negócio, ele te permite uma proteção para sempre, assim, vamos dizer, né? Se você, de fato, manter dessa forma e vai tendo os melhoramentos e por aí vai. Então, eu entendo que é muito mais, assim, as partes conseguirem combinar com elas, entre elas, lá, desde o começo, o que elas pretendem fazer. Eu gosto sempre de trazer esses prós e contras, assim, básicos, no sentido de o que você pretende com essa tecnologia, assim. O que você acha que você vai conseguir fazer a partir dela? Você acha que ela de fato vai te gerar uma oportunidade de negócio de você poder licenciar para terceiros? Então, será que a gente de fato pensa numa questão tipo de depositar a patente efetivamente? Ou você consegue explorar ela através de um licenciamento tipo simples de tecnologia, que hoje em dia é possível, inclusive se quiser levar no INPI, né, o contrato? Ou você prefere fazer, sei lá, uma transferência de know-how? O que você quer fazer com ela? E aí, a partir disso, a gente consegue definir melhor qual é o plano de atuação. E eu acho que entre as partes, assim, isso de fato tem que ser decidido e conversado de maneira muito preliminar, porque quando a gente fala até num ambiente colaborativo, a gente não pode esquecer que, além das questões de direito, a gente está falando de duas empresas que têm muitas vezes culturas diferentes, né? Que têm formas de pensar, formas de gestão diferentes. E que isso com o avançar do relacionamento, ele vai sendo ponto de contato e de desgaste, como toda relação que a gente conhece, seja entre duas pessoas ou seja entre duas entidades. As diferenças vão ficando, às vezes, mais marcantes com o passar do tempo. Então, coisas que uma parte não aceitou, que vai ter impacto lá na frente, a outra também não vai aceitar, quem está sendo mais resistente. Então, por isso, mais uma vez, que a propriedade intelectual, que é o resultado dessa parceria, ela precisa ser tão bem desenhada e pensada quanto antes. Porque a gente tem uma série de empecilhos que vão colocando isso no caminho. E o segredo de negócio, se opte por esse modelo desde o começo, mais uma vez o plano tem que ser seguido, porque o segredo de negócio vai ser para todo mundo. Então todo mundo tem que conseguir respeitar. Se o parceiro do outro lado for uma empresa maior, ele tem uma regra, por exemplo, de um desenho de compliance diferente, ele envolve equipes de uma forma diferente. Então, não necessariamente você vai conseguir reduzir o processo tipo a duas, três pessoas. Então, assim, existem alguns critérios que vão precisar ser pensados de uma forma bastante detalhada, para você de fato não perder. Porque se a gente opta pelo segredo de negócio, porque a gente não quer ter uma limitação temporal, porque a gente não quer ter a preocupação com outras questões, então a gente, na verdade, tem que pensar assim, beleza, mas o que eu tenho que fazer então para assegurar que o meu segredo de negócio de fato vai ser sustentado dessa forma, que a gente de fato não vai ter não vai para o ralo, né? Porque a patente, por outro lado, ela, uma vez que você depositou, você teve a patente concedida, ninguém, entre aspas, te tira, entendeu? A não ser que estejam situações A, B, C e D, mas assim, via de regra, ninguém te tiraria. O segredo de negócio, se alguém conseguir chegar naquele resultado de uma outra forma, você também tem esse risco. Então, eu acho que existem situações para serem ponderadas, mas assim, eu acho que num ambiente de colaboração, o ponto primordial é a questão do diálogo para definir a regra do jogo. Mais até, tipo, do que qual é a opção melhor ou pior, mas assim, o que as partes pretendem. Eu gostaria apenas fazer aqui um comentário que acho interessante, né? A gente não pode deixar de pensar ou de considerar que existem dois tipos de segredos, né? O segredo industrial e o segredo comercial. Então, se o segredo industrial que está relacionado
intimamente com o desenvolvimento da patente, então é aí que a gente tem que analisar realmente se, né, em que momento, até com um técnico, né, fazer a redação da patente exatamente para deixar o básico, né, do que seria aquilo que consiste a invenção, sem necessariamente divulgar o que seria o segredo industrial relacionado com essa patente, né? E, por outro lado, os segredos comerciais, que não necessariamente vão ter uma relação intrínseca com a criação e o desenvolvimento da patente. Então, aqui eu acho que são duas coisas diferentes que o empresário tem que considerar, que poderá, independentemente de patentear, solicitar a proteção da patente, da invenção, ele vai continuar cuidando, tendo essa informação importante relacionada com o segredo comercial do negócio, independente da proteção via patente, né? Então, assim, aqui, obviamente, vai ser a estratégia a seguir, vai ser exatamente no momento de fazer essa redação da patente, para ver, no momento, como é possível, e se possível, né, fazer a descrição do que seria daquilo que vai ser protegido via patente, sem necessariamente fazer o disclosure do que seria da informação meramente de que possa considerar como segredo industrial. Então, só queria fazer esse pequeno esclarecimento, comentário. Perfeito, perfeito. Eu achei bastante interessante, até porque quando a gente fala desse ambiente de inovação, não é tudo sim ou não, né? Não é 8 ou 80. Existem alguns aspectos que podem ficar como segredo de negócio, mas especificamente na modalidade de segredo comercial, quanto outros podem ser patenteados. Gostei muito da fala da Camila, no sentido de que muitas vezes tem que ter uma sinergia entre os dois empresários, ou mais partes, na verdade, que compõem essa negociação para definir isso. Porque, de fato, nem sempre tem o fit filosófico das duas empresas. Né? Existem interesses conflitantes e isso deve ser acomatado. Então, mesmo nesse conflito patente versus segredo de negócio, que nem sempre é um conflito, como a Karina bem esclareceu, é necessário se considerar, né, sempre a filosofia empresarial adotada pelas partes contratantes e de modo a não excluir nenhuma delas, porque qualquer movimento brusco pode também dificultar a continuidade do negócio. Então, a inovação ela não fica atravancada pelos aspectos tecnológicos, mas pelos aspectos negociais, pelos aspectos mais comerciais existentes entre as partes. Até se a gente fosse do ponto de vista um pouquinho mais pessoal, né? Por aspectos relacionais. A propriedade intelectual, aliás, tem essa característica, né? De não ser uma questão meramente jurídica, mas ter uma aplicação transversal no cotidiano empresarial, de modo que ela tem algumas consequências até do ponto de vista relacional. E isso tem sempre que estar na mente do empresário, porque questões comerciais, relacionais, podem advir de discussões acerca da propriedade, aliás, acerca da proteção de uma propriedade intelectual ou industrial. Achei muito bacana, né, essa fala nesse sentido. Bom, acho que no geral nós conseguimos cumprir com o recorte que nós nos propusemos. Claro que é um recorte muito introdutório. Muitos dos temas aqui tocados gerariam outras lives, né? Como o próprio segredo de negócio aqui no fim, como o ambiente de inovação aberta, como os contratos que existem nessa fase negocial, como a importância de averbar contratos perante o INPI ou não, né, as decorrências disso. Então, claro, aqui o intuito não foi tratar a matéria miúde, muito pelo contrário, foi uma pincelada introdutória, né, instigar aqueles que, né, nos prestigiaram aqui a buscar sobre isso. Também aqui da minha parte,
adquirir novos conhecimentos. Foi muito legal ter conversado com você, Camila, ter conversado com a Karina, né, insights muito valorosos aqui, que inclusive vou incorporar na hora de aconselhar um cliente, né? Sempre bom ter isso em mente. E eu agradeço, né, as considerações de vocês. Eu vi que até o momento não houve nenhuma pergunta do chat. Eu vou deixar aqui um momento final, caso alguém ainda queira formular alguma pergunta. E nesse ínterim, queria saber se vocês querem fazer alguma consideração final, só para a gente fechar, então, essa live. Não, do meu lado não. Queria só agradecer novamente, agradecer ao AB Guarujá, agradecer a Soraya, vocês dois, por estarem comigo em mais um projeto aí junto pela comissão. E foi um grande prazer, espero que tenha sido útil, né? Assim, o que a gente trouxe para quem teve a chance de assistir. Idem, igualzinha. Obrigada, eu agradeço bastante a comissão, a Soraya, o presidente da comissão, a vocês. Foi muito bacana, é prazer em conhecer você, Camila, de ter essa oportunidade de poder, né, trocar ideias. Foi muito, muito bacana. E mesma coisa com o Rodrigo, que a gente já tem o prazer de trabalhar juntos. E só simplesmente já pensando no seguinte tema, né? Já falamos para a Soraya, ainda não falamos para a Soraya, mas vamos falar sobre o seguinte tema de nosso trio. Mas muito obrigada, pessoal. Perfeito, gente. Eu que agradeço a presença de vocês, os valiosos comentários aqui. Agradeço a todo mundo que prestigiou essa live. Alguns não conseguiram ficar até o final, mas aqui, né, espiritualmente agradeço a eles e agradeço novamente a Soraya, que deu a abertura, deu a oportunidade para falarmos aqui, né, para expor temas de propriedade intelectual, para levar, né, a nossa comissão para mais pessoas. Então, agradeço essa abertura e já fica aqui, né, os votos de estima por todo o empenho que ela tem por essa comissão e para levar a nossa área de atuação para que as pessoas entendam a importância do advogado de propriedade intelectual. Foi muito legal, eu agradeço a presença de vocês e com isso eu vou dar por encerrada a nossa live, né? Então, muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite.